Pessoal, tudo bem? Sétimo ano, capítulo 3, Clima e Vegetação do Brasil. A partir de hoje, de vez em quando, teremos também a participação de um novo aluno, Cleibin. O Cleibin dará suporte técnico a algumas dúvidas que aparecerão durante as aulas, ok? Cleibin. Vamos lá então, capítulo 3, Clima e Vegetação. Nessa semana, apenas clima. Vamos lembrar que existe uma diferença entre tempo e clima e essa confusão é comum. Tempo, você acorda de manhã, abre a janela e às vezes você solta aquela frase: hoje o clima tá bom. Tá errado. Hoje o tempo, amanhã o tempo, ontem o tempo. O clima é um padrão atmosférico. Um estudioso estudou as condições de tempo num longo período e definiu um padrão. Como assim padrão? Vou dar um exemplo. Em Pouso Alegre, como é o clima? Qual é o padrão? No começo do ano é quente e chuvoso. No meio do ano já cai a temperatura e chove menos. No final do ano chove um pouco mais e a temperatura aumenta. Isso é um padrão. Então, todo clima tem um padrão. Qual é o clima, por exemplo, do Saara? Altas temperaturas, chove muito pouco, praticamente nada, né? Isso é um padrão. Agora, o tempo é um momento. Ontem esteve, amanhã estará, depois de amanhã estará. Portanto, como está o tempo hoje? Chuvoso? Neve? E o clima? O clima de hoje é o mesmo de ontem. Clima não muda, ou pelo menos não muda num curto espaço de tempo, relógio, tá? Bem, então tempo é um momento e clima é um conjunto de tempos, é uma média de uma situação num longo período, acima de 10 anos, muito mais. Então, quando nós falamos mudança de tempo, é normal. Agora, quando falamos mudança de clima, aí o negócio começa a ficar mais complicado, ok? Vamos lá. Mas por que estudarmos clima? Vamos voltar nesse assunto, né? Qual a importância do clima? Ele é fundamental para uma agricultura. Quando plantar, quando colher, quando vai chover. É o primeiro setor que sofre com mudanças climáticas. Quando de repente o verão está menos chuvoso, o que aconteceu? Quando o inverno está menos rigoroso, o que aconteceu? Mudou o clima. Aí o agricultor, o setor primário, fica preocupado. Para a arquitetura, um bom imóvel tem que tomar sol nos 4 lados da casa, né? Ou pelo menos na maior parte da casa. Como deve ser a altura da parede e a posição do telhado? Como funciona? Isso depende do clima. Que roupa que você usa? Será que eu posso viajar? Dá uma olhadinha lá na previsão do tempo, né? Então, o clima, ele influencia em vários aspectos. Seguindo, para começar, não confunda fator, elemento e fenômeno. Fiz aqui um resuminho rápido. O que é um elemento? Elemento todo clima tem. Por exemplo, como é a temperatura lá no Ártico? Muito frio. Como é a temperatura na Amazônia? Muito quente. Umidade. Como é a umidade lá no deserto? Pouca umidade. E como é a umidade lá na Amazônia? Muita umidade. Então, isso aqui todo clima tem em maior ou menor intensidade. Isso todo clima tem. Aquilo que todo clima tem, nós chamamos de elementos. Mas por que muda de um lugar para o outro? Por causa de um fator. Então, um fator ele interfere em um elemento. Exemplo, a cidade de Maria da Fé, sul de Minas, a temperatura é menor do que em Pouso Alegre. A temperatura é menor do que a minha região aqui de Ouro Fino. Mas por quê? Porque a altitude lá em Maria da Fé é maior. Por que na Amazônia é mais quente que lá em Porto Alegre? Porque a Amazônia está mais perto do Equador e perto do Equador recebe mais sol. Perto do Equador, latitude.
Por que será que determinadas regiões chovem mais do que outras? Um exemplo, né? Por que será que Santos chove mais que Pouso Alegre? Porque está na maritimidade e Pouso Alegre é na continentalidade. Aqui tem um erro ortográfico meu, perdão. Por que determinados lugares o litoral é quente ou frio? Porque são as correntes marítimas. Então aqui você tem fatores climáticos. Então, por favor, não confunda elemento com fator. Elemento é aquilo que todo clima tem, faz parte do clima. E já um fator é aquilo que interfere em um elemento. Ok? Só para não confundir então, hein? Fator, elemento e fenômeno. Elemento, todo clima tem. Aí ele sofre a ação de um fator e vai causar um fenômeno. Então nós vamos trabalhar com elementos e fatores. Em especial, fator. Tá? Rapidinho então, alguns fatores. Aqui 2 ilustrações apenas. Uma previsão do tempo. Como é que chama isso mesmo? Vamos lembrar? A mínima 18, a máxima 27. Então deu uma diferença aí de 9 graus durante esse dia aqui, dia 22, uma previsão já antiga. De 18 para 27, variou 9. Como chamamos isso? Amplitude térmica. Vai ser muito usado aí na aula. Amplitude térmica. Como que eu calculo uma média? Por exemplo, a menor foi 14, a maior foi 22. Qual foi a média? 14 mais 22, 36. A média foi 18. Agora, quanto que variou? Variou 8 graus. Porque de 14 para 22, a temperatura variou 8 graus. Se ela teve uma variação de 8 graus, chamamos isso de amplitude térmica. Ok? Então, não confunda média com amplitude térmica. Isso é muito cobrado. Média com amplitude térmica. E o Cleibin, então, dando um recado. Média, soma e divide. E amplitude é a diferença. Cuidado nisso, né? Entre a média e a amplitude. Média. Qual foi sua média de prova? Tirei 10 em uma e 0 na outra. Qual foi sua média? 5. E qual foi a amplitude? Numa eu tirei 0, na outra eu tirei 10. Amplitude é 10, é a diferença, ok? Cuidado com isso. Mapinha também de previsão do tempo. Vamos seguindo aqui nosso jogo. Fatores climáticos. Primeiro fator, latitude. O que é latitude? Voltemos aqui. Latitude é a distância que você está em relação ao Equador. Latitude. Isso é trabalhado no assunto coordenada geográfica, tá? Então, latitude é a distância em graus até a linha do Equador. Aqui 0 grau, aqui 90. Isso é latitude. Mas o que tem a ver com clima? Preste atenção na ilustração. Devido ao eixo inclinado da Terra, que aqui é apenas uma ilustração, mas determinadas áreas do globo recebem um sol mais direto, enquanto que outras nós chamamos de meio tangencial, né? Pega muito superficialmente. Então, em áreas mais centrais do globo, olha o sol diretão, ó, criando aqui uma perpendicular, ó, diretão. Aqui o sol bate mais intenso, portanto, latitude 0. Então, quanto menor a latitude, mais sol. Quanto menor a latitude, mais sol. Quanto maior a latitude, menos sol intenso. Ó. Então, aqui o sol bate continuamente. Isso é latitude, o sol. Mas e o Brasilzão, assunto nosso é geografia do Brasil. E cadê o Brasil? Uma outra ilustração. Olha o Brasil. Predominantemente numa área tropical. Portanto, o sol é muito mais intenso nessa área demarcada aqui pela cor vermelha. É uma área... Qual área? A área tropical.
Portanto, por que o Brasil apresenta médias térmicas altas? Um dos motivos é estar próximo à linha do Equador. Ah, mas tem um lugarzinho que é longe da linha do Equador. É longe quando comparado a este, né? Mas mesmo assim não é tão longe como outras áreas do globo. O Brasil é predominantemente uma área tropical, baixas latitudes, baixas e médias latitudes, né? Muito próximo ao Equador. Portanto, a latitude interfere no clima. A altitude, uma ilustração. Coloquei um exemplo aqui. Altitude, 3 cidades que você deve pelo menos ter ouvido falar. Santos, São Paulo e Campos. Porque em Campos, mesmo em janeiro, né, que em Pouso Alegre é um calorzão, em Campos é um pouco mais frio. É porque ela fica mais alta do que as outras cidades. Vamos lembrar que o aquecimento do planeta ele é indireto. Como assim? Não é o Sol que nos aquece, é a atmosfera. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é a capacidade da atmosfera reter calor. Atmosfera. E o que é atmosfera? Toda a camada de ar que envolve a Terra. Agora, olha aqui em Santos, quanto ar, né? Para segurar calor. Olha aqui em São Paulo, tem menos do que Santos. E olha em Campos. Ou seja, aqui tem muito mais ar para segurar o calor. E aqui fica mais quente. Aqui não mais, né? E aqui muito menos. Então, quanto maior a altitude, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Ok? Um outro exemplo. Olha aí. Vitória a nível do mar. Quando você olha o mapinha, Vitória e Belo Horizonte estão na mesma linha de latitude. Só que em Vitória é 32 graus e Belo Horizonte é 20. Qual que é a diferença entre as duas? Uma mais alta que a outra. Olha Santos e São Paulo, aquele mesmo esqueminha anterior. Ó. Santos e São Paulo estão na mesma latitude. Quando você olha o mapa, estão alinhadas. Só que Santos está no nível do mar, 22 graus. E São Paulo, 18. Florianópolis e Palmas, no Paraná. Mais ou menos estão na mesma linha quando você olha o mapa. Só que uma no nível do mar e a outra um pouquinho acima do mar. Então, quanto maior a altitude, cai a temperatura. Mas o Brasil é um país muito alto? Não. Mas tem algumas montanhas. Pode não ser muito alto, como lá como na Ásia, como lá no Peru, como no Chile. Mas temos algumas elevações, como o sul de Minas. Sul de Minas tem aqui as serras, né? Seguindo o outro exemplo, né, já citado, Campos. Olha aí, 2 metros do nível do mar, 800 metros do nível do mar. Por que a temperatura é tão diferente? Porque a altitude, ok? Vamos trabalhar com outro agora. Continentalidade e maritimidade. Esse é mais tranquilo. Continentalidade, estou para o interior do país, ou da área, né, ou da região. Maritimidade, estou próximo ao mar, ou estou me aproximando ao mar. Mas no que isso interfere? Como isso pode interferir na temperatura, Cleibson? Maritimidade e continentalidade. Kleibin apresentou uma dúvida. Vamos lembrar o seguinte: a água, como elemento, né? Como elemento da natureza, a água tem uma propriedade. Ela demora para esquentar e demora para esfriar. A terra não. Vamos voltar numa experiência, num fogão. Se você colocar na boca de um fogão ali, numa das bocas, água e na outra boca uma pedra, a água vai demorar para esquentar, a pedra esquenta rapidinho. E para esfriar, mesma coisa, a pedra esfria rapidinho e a água demora para esfriar. É esse pensamento que se tem que ter. Então, perto da água é mais constante a temperatura, porque demora para esquentar, demora para esfriar. E no interior, de repente está um frio danado, de repente está um calor danado, a temperatura oscila muito. Opa, oscila muito? Oscila muito.
Já ouvi essa palavra. Chama-se amplitude térmica. Isso. O Cleibin aqui, amplitude térmica. Portanto, aqui ela varia menos. Aqui ela varia mais. Tá? Chamamos de amplitude térmica, continentalidade e maritimidade. Aí segue um pouco. Um outro exemplo. A radiação é igual. O Sol está chegando tanto no mar quanto na Terra. Só que na água, até a água esquentar tudo isso aqui demora. Que a água vai ter que esquentar tudo. Agora aqui não, aqui a Terra esquenta rapidinho. Porque é só essa camada superior, né? Porque o Sol não consegue entrar aqui embaixo. Então fica só nessa... Como ele tem que esquentar só essa parte superior, ele esquenta rápido, mas vai esfriar rápido. Como é que chama isso? Amplitude térmica. Aqui tem um gráfico, ó. Olha o gráfico. Perto do mar, longe do mar. Longe do mar. Olha como a temperatura variou mais. Perto do mar, olha como ela variou menos. O que é essa coisinha preta aqui? É a temperatura mínima e temperatura máxima. Temperatura mínima e temperatura máxima. Portanto, continentalidade, maritimidade. Perto da água, longe da água. Ok? Seguindo, aqui tem outro exemplo. Só que aqui nós vamos trabalhar, dar um tempinho e vai falar de chuva. Você vai para a praia, né, nas férias, na praia, e aí você está descendo a Serra do Mar. O que você pode enfrentar? Você pode enfrentar uma neblina, você pode enfrentar uma leve garoa, ou então uma chuva. O que está acontecendo ali? Uma chuva. É chamado de chuva orográfica. Ok? Chuva orográfica. Repetindo, chuva orográfica. Mas não tem só esse tipo de chuva. Existem 3 tipos de chuva. Atente-se, cuidado. Bem, você tem 3 tipos de chuva, mas vamos trabalhar com essa. Vamos lembrar que a umidade ela está vindo aqui do oceano. Correto? Ela está vindo aqui do oceano. Então, a umidade vem pelo oceano, a massa de ar úmida, maritimidade, mas a água, né? A água aqui, vamos lembrar que tem um ciclo hidrológico, né? Aqui houve uma evaporação, uma condensação, né? Formou nuvens, e devido a uma diferença de pressão atmosférica, a água, ou o ar, dirigiu-se para cá, né? Dirigiu-se para cá. A questão da pressão atmosférica nós veremos depois. Mas lugares que esquentam primeiro, o ar fica leve. É ou não é? Se o ar fica leve, ele sobe. Só que quando ele sobe, quem que vai tomar o lugar dele? Um ar que está vindo do oceano. Então, quando nós falamos pressão atmosférica nada mais é do que o peso do ar. Então, o ar aqui subiu. E aí você tem aqui uma pressão atmosférica chegando para cá, empurrando um ar úmido para cá. Então o ar úmido entrou pelo continente, encontrou uma barreira aqui, mas que barreira? Uma barreira de relevo, uma montanha. Pense aí na Serra do Mar. Aí você achou uma barreira. O ar úmido vai subir isso. Só que no subindo, o que acontece com a temperatura? Cai. A temperatura cai. O ar vai se condensar e vai formar nuvens e vai chover. Porque quanto maior a altitude, a temperatura cai. E a temperatura cai, aquele vapor condensa e chove. Como é que chama isso? Chuva orográfica. Olha aí, chuva orográfica. Tem um nome até mais simpático. Aqui seria barlavento e sotavento. O ar úmido chega e vai chover nesse pedaço aqui, porque a barreira criou aqui uma nuvem, né? Vem o vapor, ela vai subir, vai condensar, formar nuvens e vai chover. Barlavento, a umidade caiu aqui. Mas o que vai para lá então? Apenas o vento. Por isso que é chamado sotavento. Barlavento, sotavento.
Não cobrarei em prova parlamento e sotavento, ok? Nosso amigo Cleibin acabou de dar um recado, mas esse termo existe, tá? Seguindo, sobre tipos de chuva, vamos adiantar uma matéria aqui que está citada um pouco à frente. Tipos de chuvas. Você tem aqui uma chuva chamada convectiva. Peraí, onde que é muito comum isso? Na Amazônia. A intensa evaporação que tem lá vai subir, vamos lembrar, ciclo hidrológico, vai formar nuvens e vai chover. Chuva convectiva. O que aconteceu aqui? Uma corrente de convecção. Chuva convectiva. Tem outro tipo de chuva? Opa, perdão. Eu adiantei aqui. Deixa eu voltar. Um erro meu aqui, perdão. Tá lá. Tipo de chuva. Uma chuva frontal. Vem um ar frio, vem um ar quente, há um choque térmico. Como chamamos isso? Frente. Quando cita no jornal, está vindo uma frente fria, o que está acontecendo? O ar que está chegando é mais frio do que está aqui. Grande possibilidade de acontecer uma chuva. Tá? Ar frio, ar quente. Dá um outro exemplo prático. Quando você tira aquela latinha da geladeira e coloca sobre a mesa, você vai começar a perceber que tem algumas gotículas ali em volta da latinha. A latinha está suando. Mas suando da onde? É o ar frio da lata, porque a lata é fria, e o ar quente que está ao redor da lata. Ali está acontecendo, vamos chamar assim, né? Uma mini chuva. Chuva frontal. Duas massas diferentes encontrando. Aqui aconteceu uma frente. E que nós acabamos de citar, a chuva a chuva orográfica. Então aqui você tem uma orográfica, quando o relevo interfere, uma chuva convectiva, muito comum lá na Amazônia, lembre-se da Amazônia, uma chuva orográfica, muito comum aonde? No litoral do Brasil, vamos pensar em Serra do Mar, e aqui no Brasilzão, chuvas frontais, ou simplesmente duas massas de ar, também muito comum no litoral do Brasil, ao encontro de massas de ar. Massas de ar, vamos encerrando, daqui a pouco a gente acaba, aguenta aí. Massa de ar. Massa de ar é uma porção da atmosfera que tem características próprias. Como assim? O que é a atmosfera? Todo o ar que envolve a Terra. Isto é atmosfera. Todo o ar que envolve a Terra. Só que dependendo de onde você está na Terra, o ar tem uma característica. Por exemplo, o ar que está lá no Saara, ele é quente e seco. O ar que está nessa região aqui, ME, aqui na região do Atlântico, ele é úmido e quente. Agora o ar que está lá, aqui, vamos pensar aqui, no Antártico, primeiro, que ele é seco. Aqui no centro do ar do Antártico é seco e frio. Então o ar é seco e frio. É uma massa polar, seca e fria. Agora aqui, por exemplo, já é uma massa fria, mas é úmida. Então você tem, dependendo de onde você está no globo, o ar tem uma característica. Como chama isso? Massa de ar. E devido à rotação da Terra e devido às pressões atmosféricas diferentes, à insolação, o ar circula. Aí o quente vai para um determinado lugar, o frio vai para um determinado lugar. Chamamos isso de circulação atmosférica. Então o ar circula pelo globo. E o Brasil, 7º ano. O Brasil sofre a ação básica de 5 massas. 5 massas. Tá? Cada massa, entenda que cada massa vai ter uma característica de temperatura e de umidade. Um exemplo. Vamos supor que aquele ar que forma lá na Amazônia, perto da linha do Equador, como é a temperatura? Quente. E ali tem uma vegetação muito grande, né? Tem a floresta latifoliada, uma floresta densa, muita evaporação. Tem o riozinho aqui também, né? Lembre-se, riozinho Amazonas, aqui tem muita água, uma vegetação densa, muita evaporação. Ou seja, como é que fica o ar quente e
úmido. E aqui? Região do Equador, portanto é quente. Aqui do Atlântico, portanto é úmido, quente e úmido. Aqui a massa tropical, ela entra no Brasil. Ela é tropical, também é perto do Equador, portanto é quente. Só que é atlântica. Atlântica, Oceano Atlântico, portanto é úmida. Olhe, 1, 2, 3. Essas 3, por enquanto, que nós conversamos aqui, são quentes e úmidas. Por que será que o Brasil é quente? Por que será que o Brasil chove bastante? Temos uma massa no interior aqui, formada aqui no interior da América do Sul, na região do Chaco, ali no Paraguai, Bolívia, ali. Massa tropical continental. Bem, se é tropical, o que você entende? Perto do Equador, não é tão longe, então ele é quente. Só que esse continental aqui tem um problema. Aqui não tem tanta água, não é? Aqui não tem tanta evaporação. Então ela é quente e seca quando ela entra no Brasil, principalmente no inverno, né? Massa polar atlântica. Olha de onde ela está. Está vindo lá do sul. Ela vem lá do sul. Se ela vem lá do polo, ela é fria. Só que ela não vem lá do polo continental, ela vem do polo atlântico, ela vem aqui da área oceânica, então também é úmida. Então a recomendação que eu dou, as massas de ar têm nome MEC, MEA. A dica que eu dou, para tentar facilitar, é o seguinte. Essas 3 letras, o M é de massa, o E, a letra do meio, refere-se à zona climática. É equatorial, tropical ou polar? Exemplo, né, para facilitar. E o A ou C é se ela é formada no oceano ou no continente. O A é de Atlântico, o C é de continente. Voltemos a um outro. Ó. Aqui, por exemplo, aqui é equatorial atlântica, aqui é equatorial do Pacífico. Mas por que esse ar não chega aqui no Brasil? Porque tem uma cordilheira antes, né? Aqui tem uma outra, ó, tropical do Pacífico. Aqui também vai ter uma corrente marítima muito fria, chamada corrente de Humboldt. Tá? Então você tem aí um estudo a se fazer sobre massas de ar. Tá? Então cada massa de ar vai ter uma característica, massa equatorial, massa tropical, massa polar. Então o que é uma massa de ar? É uma porção da atmosfera. E nisso, imagine aonde ela é formada e onde ela vai chegar depois. Se ela é formada aqui, ela vai trazer para cá as características. Teve uma época que não choveu muito aqui na região. Culparam essa massa aqui, ó. Então, porque ela traz a umidade para cá. Então, de repente, cai a temperatura na nossa região. Será que não é a massa polar que está chegando? O frio chega até na Amazônia. Lá na Amazônia tem até um nome, chama-se friagem. Mas vamos seguir um pouquinho. Climogramas, assunto de séries anteriores, mas vamos lembrar que um climograma é uma ferramenta muito utilizada nesse assunto. Clima. Lembre-se, a linha vermelha é temperatura, a barrinha é chuva, pluviosidade, milímetros. Olha a linha tá, nesse caso aqui, ela está bem constante, né? E a barrinha de chuva. Teve alguns meses que choveu, né? Um mês choveu mais, outro mês choveu menos. Os meses do ano. Aqui tem a posição da cidade, é lá na Amazônia. É um lugar baixo, 72 metros, latitude 3 graus, perto do Equador. Então você tem aqui gráfico de climograma. A linha sempre é a temperatura, a barra sempre vai ser chuva. Sendo assim, vamos analisar um aqui. Ó. Olha o de Manaus. Como assim o de Manaus? A barrinha é a chuva, ok? A barrinha é a chuva. Olha a linha da temperatura. Aqui a temperatura está menor, ó, mas mesmo assim está na casa aí, né, de 23 graus. Aqui ela está maior, na casa dos 28 graus. Se a mínima é 23 e a máxima é 28, olha como é um lugar quente, né? Olha a chuva. Chuva você olha aqui. Lembre-se que aqui mede chuva, aqui mede temperatura. Pode ser invertido? Pode. Fique atento a isso. Lembre-se
que numa apostila bonitinha, a linha é vermelha e a barra é azul. Mas em provas, geralmente são xeroques, e não é colorido, né? Então você tem uma linha e a barra. A linha é a temperatura e a barra é a chuva. Tá? Vamos trabalhar com o outro. Olha esse agora. Janeiro. Olha o clima de Cuiabá, lá no interior do Brasil. Aqui, vamos, janeiro. Olha lá onde está o ponto da linha. A linha é temperatura, então na casa lá dos 25 graus. Agora olha a chuva na casa dos 300 milímetros. Significa então que em janeiro, em Cuiabá, choveu 300 milímetros e a média de temperatura 25. Só que olha o meio do ano. Aqui é o meio do ano. Junho, a temperatura 15, né? E a chuvinha aqui, chuvinha pouquinho, ó, menos que 5 milímetros. Ou perdão, menos que 50 milímetros. Choveu pouco. Aqui é milímetro, aqui é temperatura. Tá, agora em dezembro, olha, a linha subiu de novo, então a temperatura subiu, 25. Chuva também voltou a subir. Esse, por exemplo, aqui é um gráfico até semelhante ao nosso, aqui do sul de Minas. Vamos mais um, para encerrar esse pedaço. Semiárido. Juazeiro, Bahia. Olha a linha da temperatura lá em cima, lá é um lugar quente, né? Semiárido, interior do Nordeste, lá em Juazeiro, na Bahia. Mas olha as chuvas, pouca chuva. Em julho não choveu nada. Olha as temperaturas, 25, 25, 25, 20, 25, 25, meio do ano, final do ano. Aqui tem uma curvinha, né? Fez um friozinho? Até fez uma curvinha. Mas olha a chuva, muito pouco índice de chuvas. Isso é semiárido. Lembre-se, no Brasil não tem árido, só tem semiárido. Onde é isso? Um exercício, um outro climograma, colorido, bonitinho. Por exemplo, para a gente adiantar, isso aqui é Brasil. Isso aqui não é Brasil. Mas como eu sei isso? Para começar pela curva. Curva? Como chama variação de temperatura? Variação de temperatura. Chamamos de amplitude térmica. Fique atento. Amplitude térmica. Kleibin deu uma ajuda. Então aqui você tem a curva de temperatura, a curva de temperatura. Aqui também tem. Só que olha atenção na curva. Em janeiro, a temperatura está menor do que em julho. Em julho, a temperatura está alta. E dezembro e janeiro, a temperatura está baixa. Então não é Brasil. Isso é no hemisfério norte, algum lugar do hemisfério norte, como aqui também. Então o único lugar que pode ser do Brasil é esse aqui. E é realmente lá no sul do Brasil. Você tem o começo do ano e um final do ano com temperaturas altas. E o meio do ano a temperatura cai e um bom índice de chuvas. É o sul do Brasil. Olha aí Pouso Alegre. Olha o climograma de Pouso Alegre. Começo do ano com chuva, final do ano com chuva, meio do ano pouca chuva. Aqui a linha de temperatura que eu ampliei aqui. Gráfico de temperatura, ela oscila, né? Meio do ano, final do ano. Começo do ano, final do ano, meio do ano, ela oscila. Aqui é o inverno, né? Aqui é o verão, ok? Reta final, moçada. E os climas? Olha aí. O Brasil tem um conjunto de climas. Cada região dessa tem um padrão atmosférico. A temperatura é de um jeito, a umidade é de um jeito. A temperatura é de um jeito, a umidade é de um jeito. Por exemplo, esse lugar amarelo e esse lugar verde, os dois lugares são quentes. Só que aqui é úmido, chove. Aqui não chove tanto. Então, cada lugar você vai relacionar com um elemento. E o fator vai atuar ali. Tá? Vamos lembrar que aqui passa a linha do Equador. Né? Aqui está mais longe do Equador. Aqui vão ter algumas montanhas. Né? Aqui vai ter uma vegetação. Então você vai somando fatores aos elementos. Ok? E nisso, para encerrar, já me desculpando pelas falhas que aconteceram durante a gravação, rapidinho, e os climas. Então, uma questão meio decoreba, mas cada clima vai ter sua característica. Tá? Vou voltar isso aqui que é mais fácil. Aqui você tem um clima equatorial.
O que é o clima equatorial? Aqui tem o equatorial úmido e o superúmido. Mas como é um clima equatorial? O clima equatorial é aquele clima quente, tá? Quente e úmido. Lembre-se disso, o equatorial é quente e úmido. O tropical, grande parte do Brasil é tropical, ó. Apenas tropical, na verdade é tropical típico. O que é um clima tropical? Também é quente, mas o inverno chove pouco. Esse é um clima tropical. O clima tropical é aquele típico de um lugar com duas estações, um verão chuvoso e um inverno seco. Mas nós aqui temos um tropical de altitude. Olha aqui a nossa região, aqui, ó, sul de Minas, tropical de altitude. Tropical de altitude, muito parecido com o tropical. Mas qual que é a nossa diferença? Olha o nome, altitude. O que acontece quando fica mais alto? Ficando mais alto, a temperatura cai. Tropical de altitude. Seguindo aqui. Aqui você tem um clima semiárido. O que é um clima semiárido? O clima semiárido é aquele quente, mas chove muito pouco. Semiárido. Mas por que chove pouco aqui? Aí existe uma questão chamada relevo. Desse lado aqui e desse lado aqui, temos uma montanha chamada planalto. Não é uma montanha, né? É um planalto que impede que as massas de ar cheguem aqui. As massas de ar úmidas, porque aqui é úmido, aqui é úmido. Aquela história das massas de ar. Então o ar úmido não chega aqui. O ar úmido não chegando aqui torna uma região muito seca. Tanto é que aqui é chamado de depressão sertaneja. Por isso que aqui não chove muito, por causa de ser uma depressão. Aqui é um vale, onde aqui tem um planalto, aqui tem um planalto, chamado Planalto da Borborema, Planalto do Parnaíba, onde a umidade não chega aqui. Ou não é que não chega, né? Ela chega enfraquecida. Então, como a umidade produzida aqui na Amazônia e a umidade produzida aqui no Atlântico não chegam aqui, cria uma região semiárida. Aqui você tem um clima subtropical. É onde é mais friozinho no Brasil, né? Portanto, onde a média é baixa, onde a média é baixa. E chuvas constantes. No clima tropical, a chuva não é constante, chove mais no verão. Aqui a chuva já é mais constante. E um pouquinho diferente dos mapas que talvez você tenha na apostila aí, aqui no litoral do Brasil, tem um clima chamado tropical litorâneo úmido, ou tropical atlântico. Aqui tem uma diferencinha, aqui chove mais no inverno. É que aqui acontece o encontro de massas de ar no inverno. E aqui acontecem chuvas frontais. A massa polar chega aqui, vai entrar em contato com essa aqui, vai ter muita chuva aqui. É uma região do Brasil que chove muito no inverno. Depois disso tudo, vamos analisar os climogramas. Olha aí o climograma de Manaus, nós já conversamos. Um climograma lá de Belém do Pará, olha também, muita temperatura, muita chuva. Olha aquele que eu falei do litoral. Porque o que é normal? Chover mais no verão. Mas onde que é essa região aqui? É aqui no litoral. Ó. No litoral, numa época do ano, no inverno, aonde deveria chover menos, só que entra uma massa polar e entra o frio, entra o quente. Quer dizer, né, aqui é uma região do Equador que é um pouco mais quente, aí vai acontecer chuva, chuvas frontais. Então, essa área do Brasil é uma área que chove mais no inverno. Ao tropical, verão, verão, inverno, calor, chuva, menos calor, menos chuva. Semiárido, interiorzão, né? Lá do Nordeste, temperaturas. Eu sempre coloquei aqui uma mensagem para você. Esse material será disponibilizado para você no PowerPoint, tá? Então vou voltar aqui, tá? Caso você queira ir parando a transmissão, também é possível de ser feito, né? Então você tem as características. Ali, olha as características. 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 O nosso aqui, ó, características. E o sulzão do Brasil,
né? Olha as características. Olha como é essa curva acentuada. Curva acentuada, como chama? Amplitude térmica. Então, compare os gráficos. Olha como a amplitude térmica é diferente. Olha lá, por exemplo, na Amazônia. Olha a amplitude térmica da Amazônia. É quente o ano todo. Agora, olha lá no sul do Brasil. Vamos achar aqui. Olha o sul do Brasil, como amplia bastante, né? É um verão muito quente, mas o inverno um pouquinho mais frio, né? Alguns lugares do Brasil cai neve. Mas por que cai? Porque são lugares um pouco mais altos, estão mais ao sul, ok? Neva sim, viu? Não é que não neva, mas é raro a neve no Brasil. Pessoal, valeu então. Obrigado aí por tudo. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, valeu. Obrigado por tudo. Desculpe aí alguns problemas técnicos. Desculpe aí a voz que não está ajudando muito. Mas estamos aí junto. O Cleibin também agradece e se despede do momento. Obrigado. Pessoal, valeu. Fiquem com Deus. Tamo junto sempre. Valeu.